Graça e paz, que maravilha! Eu quero te parabenizar por você estar aí fazendo parte desta equipe que avança. E esta é a nossa primeira aula. Seja muito bem-vindo deste curso Imersão Maturidade no Espírito. E a primeira aula é por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Todo homem, nós sabemos que é espírito, alma e corpo. A concepção geral das pessoas é de que o homem seja apenas corpo e alma. E esta concepção é fruto da ideia de que espírito e alma sejam a mesma coisa. No entanto, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, base e conduta, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, vai nos dizer o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito e alma, porém, não são a mesma coisa. A palavra de Deus jamais, ela não usaria duas palavras para designar a mesma coisa. Ainda, Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Alma e espírito, portanto, não são a mesma coisa. E por que precisamos então saber a diferença entre alma e espírito? Nesta aula, eu quero te dar algumas razões por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito. A primeira razão é porque Deus é espírito. Para termos contato com a matéria, precisamos ser matéria. Do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos ser espírito. Aonde nós vemos esta verdade? No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma segunda razão ainda, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que o novo nascimento é algo que ocorre em o nosso espírito. Você lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos no capítulo 3? Aonde Nicodemos pergunta o que é necessário fazer para herdar o reino. Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Esse novo nascimento é algo que acontece, então, no espírito. Tanto que Nicodemos, ele questiona: como é que eu vou nascer de novo, sendo eu já velho? Porventura eu irei voltar ao ventre da minha mãe? Não. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O nosso espírito é então como um rádio que capta as ondas celestiais. Observe, neste momento, há ondas aí mesmo onde você está, não é? Várias ondas, mas você não consegue perceber. No entanto, ela existe. Se você ligar o seu rádio e sintonizar uma estação, logo você vai captar, não é? O programa daquela sintonia que vem através dessas ondas. Da mesma forma, nós sabemos que Deus é espírito, e aí então precisa desse receptor que é o nosso espírito, para que possamos então ter contato com as ondas celestiais através do nosso espírito, que é este receptor, ok? Ainda, porque precisamos saber a diferença
entre alma e espírito? A terceira razão é que o conhecimento espiritual é adquirido no nosso espírito. Todo conhecimento que tem valor na vida cristã é adquirido espiritualmente. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente pelo nosso espírito. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, vai afirmar esta verdade. Não é que todo o conhecimento que tem valor, ele é adquirido através do nosso espírito, pelo espírito. E as coisas espirituais, elas são discernidas, diz o apóstolo Paulo, espiritualmente. Uma quarta razão ainda, porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é porque a adoração é algo que é feito no espírito. Deus é espírito e ele deve ser adorado, portanto, em espírito e em verdade. Não é uma questão de forma, mas sim uma questão de origem. Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. Não é uma questão, uma vez mais eu afirmo, de forma, não é? Mas é uma questão de origem. Você vê essa verdade no Evangelho de João, capítulo 4, versículo, então, de número 24. Uma quinta razão ainda, porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que nós devemos orar sem cessar. E como é que nós vamos orar sem cessar? No espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, Paulo diz: se eu orar em outra língua, então o meu espírito ora. No versículo seguinte, o versículo 15, ele vai dizer: orarei com o meu espírito. Ainda, eu gostaria que você anotasse 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, desse uma olhadinha na sua Bíblia. Ainda, Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Anote essas referências e dê uma olhada para que você possa ter essa certeza, não é? Porque precisamos, então, saber a diferença entre alma e espírito. Nós vamos te dar uma sexta razão. Nós somos exortados, à luz de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, a andar no espírito. Toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano recriado para contactar ao Senhor e sermos, então, pelo Senhor guiado, que é Espírito. Toda a direção do Espírito nos vem através do nosso Espírito. É o nosso Espírito que tem a função de contactar, de conectar a Deus, ok? Então veja bem, por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito? Por que eu estou te dando essas razões? Isso é uma base para o que nós vamos estudar ou estaremos estudando nas próximas aulas. Eu quero te dar ainda uma sétima razão. Por que precisamos saber a diferença entre espírito e alma ou entre alma e espírito? Porque servimos a Deus no espírito. Romanos, capítulo 1, versículo 9. A maneira de servirmos a Deus é exercitando o nosso espírito. Somente por meio do nosso espírito é que podemos conhecer o coração de Deus e, consequentemente, fazer a sua vontade. Ok? Como então perceber o nosso espírito? Como podemos perceber isto? Porque é uma verdade importante, né? Por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito? Eu te dei aí 7 razões. Mas como
perceber o nosso espírito. O nosso espírito, muitas vezes, é chamado na Bíblia de coração. Romanos 2, versículo 28 e 29, nos diz o seguinte: porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Observe, não é a circuncisão na carne e nem segundo a lei, mas é segundo o Espírito, ok? Segundo o Espírito. O coração não pode ser o Espírito, mas é o meio pelo qual o Espírito pode ser, então, percebido. Então, pelo coração, não é? Nós podemos perceber esse Espírito. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque nós já passamos, para não ficar assim cansativo para os irmãos, mas eu gostaria de recapitular, porque precisamos então saber a diferença, não é, entre alma e espírito. Em primeiro lugar, porque Deus é espírito. Em segundo lugar, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, porque o novo nascimento é algo que ocorre, que acontece no espírito. Em terceiro lugar, ou terceira razão, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Quarta razão é que a adoração é algo que é feito no espírito. A quinta razão ainda, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que nós devemos orar sem cessar. E isso acontece no espírito. A sexta razão, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que nós somos exortados a andar no espírito. E a sétima e última razão é porque nós servimos a Deus no espírito. E nós percebemos o nosso espírito, então, veja bem, pelo nosso coração, conforme Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, porque o coração na Bíblia dá a ideia de espírito, tá certo? Meus irmãos, esta primeira aula é uma base, tá ok? Para as próximas 5 aulas. Esse curso, Imersão Maturidade no Espírito, são 6 aulas que eu quero estar dando nesta oportunidade. E aí, nós vamos então estar construindo, não é? Esta ideia. Nós vamos falar na sequência sobre as funções do espírito, nós vamos falar sobre as funções da alma, nós vamos falar ainda sobre as funções do corpo, como obter as revelações e a revelação no espírito, tá certo? Nós temos ainda uma caminhada, eu espero de alguma forma ter contribuído com você para o seu crescimento. Eu quero deixar aqui um desafio, quero te encorajar a ler os textos que nós colocamos aqui para você e que você possa conversar com algum irmão. E se você tiver uma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp, não é? E nós vamos estar respondendo, na medida do possível, os teus questionamentos, as tuas dúvidas, tá certo? Para que o Senhor seja, então, glorificado. Eu quero organizar ainda
um encontro presencial, tá ok? Para aqueles que moram aqui em Curitiba, ou você que desejar, nós vamos estar organizando um encontro presencial para que juntos possamos continuar crescendo. Tudo bem? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, conforme a palavra de Deus nos ensina, e eu espero você na próxima aula, ok? Convide pessoas para estar fazendo parte desse grupo, dessa equipe que avança. Eu tenho certeza que nós podemos, então, cooperar com o reino e o Senhor do reino através desse canal de bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Excelente dia em o nome de Jesus. Até a próxima aula. Nos vemos então, tá ok? Deus abençoe. Até já!